Olá pessoal, sejam bem-vindos a um vídeo extra aqui no canal. Tô chamando esse vídeo de Flávia Responde porque eu mandei aqui no Stories uma pergunta pra galera. Se as pessoas queriam me perguntar coisas pra eu responder por vídeo e eu recebi muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas perguntas, então eu vou responder algumas delas e quem sabe toda semana aqui a gente tem um vídeo sobre isso, né? Respondendo perguntas de vocês ao vivo. Ao vivo não, em vídeo. Vamos lá, parando numa pergunta qualquer. Qual conselho você daria para quem ainda não se encontrou profissionalmente? E a primeira coisa que eu tenho para falar sobre isso é que eu acho que não existe essa história de se encontrar profissionalmente. Eu acho que existe uma grande pressão da sociedade e principalmente, né, com esse discurso dos últimos anos de você trabalhar com o seu propósito, de você ganhar dinheiro com a sua missão de vida, que eu acho que isso colocou um peso muito grande em cima dos ombros das pessoas que ainda não descobriram o que querem fazer quando crescer, independentemente da idade que essas pessoas tenham. Então, a primeira coisa, eu acho que não existe isso de se encontrar profissionalmente, como se você tivesse chegado num lugar, então agora eu sei o que eu quero fazer da minha vida e vou fazer isso pro resto da vida. A minha experiência não é essa, né? Eu, apesar de ser formada em psicologia, eu passei por muitas e muitas atividades até fazer o que eu faço hoje, que também está em transformação. Então, a primeira coisa eu acho que é a gente desmistificar essa ideia de que você chegou num determinado lugar e lá você vai ficar pro resto da sua vida. A segunda coisa é o que você gosta de fazer, né? Aquela velha pergunta, o que você gosta tanto de fazer que você faria de graça se você não precisasse ganhar dinheiro, você faria isso pro resto da sua vida. Começar sempre norteando as suas paixões, né? Sempre colocando no radar as coisas que você gosta de fazer e uma ferramenta que eu acho incrível para esse processo de descobrir aquilo que a gente gosta de fazer é verificar o seu histórico de navegação no Google. Porque às vezes você é uma advogada e o seu histórico de navegação no Google é receitas saudáveis. Então, será que não tá por aí aquilo que você gostaria de fazer, né? A terceira coisa que eu acho que é importante é a gente conseguir entender quais são as crenças que a gente carrega em relação a isso. Por exemplo, se você faz parte de uma família em que é superestimada a ideia de você fazer uma faculdade, de você ter uma formação em nível superior, e vamos supor que você tenha estudado engenharia, e de repente, num determinado momento da sua vida, você descobre que você gosta de pensar sobre criação de filhos, mas existe aquela ideia familiar, aquela cultura que foi inserida dentro de você, de que você fez uma formação e você precisa trabalhar com aquilo que você estudou. Isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis da gente se desmembrar, e é palavra de honra, porque quando eu pensei em estudar medicina chinesa e eventualmente largar a psicologia, eu recebi muito essa cobrança da minha família, mas você vai abandonar uma formação, você vai deixar para trás tantas coisas que você já estudou, e a ideia é, tudo aquilo que a gente estudou sempre vai estar fazendo parte da nossa jornada, mas eu acho que a gente precisa cortar um pouco essas vozes de condicionamentos do passado que dizem pra gente que porque a gente estudou isso, a gente precisa trabalhar com isso pro resto da vida, ou então de que necessariamente eu preciso me encontrar profissionalmente, e também a ideia de que quando a gente encontra algo que a gente gosta de fazer, aquilo precisa continuar sendo feito pro resto da vida, né? Então acho que é por aí que você vai resolver, você vai matar a sua charada. Outra pergunta: como fazer para se livrar ou ao menos amenizar a dependência emocional? E esse é um tema aqui que a gente poderia ficar falando horas sobre ele. Dependência emocional, codependência emocional, tenho muito conteúdo sobre isso, tanto aqui no YouTube, você pode procurar na barrinha de ferramentas aqui em cima, na barrinha de busca, digita lá, Flávia Melissa Codependência Emocional, você vai achar um monte de coisa, e também no canal de podcasts, lá no site flaviamelissa.com.br/podcasts, você acha todo o acervo, e lá você vai encontrar podcasts falando sobre codependência emocional e necessidade de controle, sobre codependência e política, e semana que vem eu vou gravar um podcast exclusivamente sobre codependência emocional e a necessidade de pedir ajuda. Eu não sei se a Caroline, que me fez essa pergunta, ela tá falando especificamente da dependência emocional ou se ela tá falando do assunto da codependência emocional, mas as duas coisas são coisas que se unem em muitos aspectos, né? Porque a relação de codependência emocional, sendo super sucinta aqui, se configura por essa relação entre um salvador da pátria e uma vítima. Então, a vítima é o dependente emocional e o salvador da pátria é o codependente emocional. E existe aí uma terceira figura, um terceiro personagem que horas é desempenhado por um, horas pro outro, que é o do
algoz, que é o bandidão da vez. Então, todas as vezes que o codependente se recusa a salvar a vítima, ele vira o algoz e a vítima continua na posição de vítima. E se de repente, em algum momento, o codependente resolve exigir alguma coisa da vítima, do tipo assim, mas depois de tudo que eu fiz por você, você não tá dançando a sua vida conforme a minha música, ou você não tá fazendo aquilo que eu acho que você deveria fazer, a vítima se transforma no algoz e o codependente se transforma na vítima da situação. Então, o que eu acho importante para ambas as posições, né? Para não falar as três posições, porque em alguns momentos a gente está naquela posição de quem está sendo bandido, né? Quando o codependente resolve que não vai mais ficar resolvendo os problemas da vítima à torta direito, então ele se transforma no bandido e é muito ruim se sentir assim, né? Eu acho que um dos maiores desafios de você romper essa barreira da codependência emocional, quando você que tem a tendência de salvar uma outra pessoa da situação, é você conseguir suportar as sensações desagradáveis que você tem em relação a você mesmo quando você está na posição de quem frustra a outra pessoa. Mas, falando especificamente dessa posição da vítima, né, da dependente emocional, a saída para esse comportamento, para romper esses comportamentos, acho que a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é a ideia de que a gente se descobre codependente e então a gente abandona para sempre essa dinâmica. Eu acho que essa dinâmica, ela sempre vai permear as nossas relações, eu falo por experiência de causa, né, codependente presente, e a gente precisa estar sempre muito atento, com muita consciência e muita presença para perceber que a gente está aí escorregando na casca de banana da codependência. Sempre que as pessoas ficam numa expectativa de que você as ajude, isso ativa dentro do codependente um gatilho, assim como a vítima, ela também é ativada quando ela conhece uma pessoa que se propõe a resolver a vida dela, ou quando ela conhece uma pessoa que ela tem uma facilidade muito grande de culpar pelos problemas dela, né? Então, a gente sempre entender em que ponto da relação de codependência eu estou. Eu estou sendo o agressor, eu estou sendo a vítima ou eu estou me comportando como salvador da pátria. E identificar qual é o papel relacionado à autorresponsabilidade que existe em cada uma dessas posições. Se você está na posição da vítima, do dependente, você precisa aprender a se responsabilizar por si mesmo e parar de querer que alguém venha e te salve da sua miséria. E parar de culpar outras pessoas pelos seus problemas. Se você está na posição do codependente, você precisa aprender a dizer não, a estabelecer os seus limites e a reconhecer quando que você está, entre aspas, abrindo as pernas porque a outra pessoa quer de você, porque você não consegue dizer não e porque você não consegue suportar o que você sente em relação a você mesmo quando você está na posição de frustrar uma outra pessoa. E se você está sendo o agressor da história, o bandido da história, descubra qual frustração e qual dor da sua infância que você está jogando em cima de uma outra pessoa, que você está descontando numa outra pessoa. Ok? Então fiquem ligados, semana que vem tem podcast sobre codependência emocional e necessidade de pedir ajuda. Um grande aprendizado da minha vida nos últimos tempos. Que mais? Escolhendo uma AESMO aqui. Tô com muita dificuldade. Meu ex-namorado preferiu separar porque eu tive uma crise de desconfiança e não me deu outra chance. Como faço para me manter bem com essa situação? Bianca, a primeira coisa que você precisa entender é que assim, você não vai se sentir bem se você tiver tomado um pé na bunda. Ninguém se sente bem tendo sido rejeitado e tendo tomado um pé na bunda. Então você tem um luto para viver, você tem aí uma decepção para amargar, faz parte do processo de desenvolvimento pessoal a gente aprender a suportar os nossos desconfortos. Eu acho que existe uma mentalidade muito grande regendo os processos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que é de então você precisa transmutar o que você está sentindo, você precisa cancelar aquilo que você está sentindo, você precisa se livrar daquilo que você está sentindo, porque se sentir mal hoje em dia virou uma prova concreta de que você não é uma pessoa bem-sucedida na sua vida. E eu já falei muitas vezes sobre isso, inclusive tem um podcast que se chama o Sentir como um Caminho de Cura, ou alguma coisa nesse sentido, procurem lá no flaviamelissa.com.br/podcasts, sobre como a gente tem esse vício em se livrar dos sentimentos negativos. Então você tem uma baita dor de cotovelo para lidar aí. Agora, mais do que qualquer outra coisa, olha para essa desconfiança. Você é assim com ele ou você é assim com as pessoas à sua volta? O que o tema confiança/desconfiança tem a ver com a sua vida? Porque no meu aprendizado, todas as vezes em que eu desconfiei dentro de uma relação ou de que eu amarguei ali, né, uma crise de ciúmes, tinha muitas fragilidades envolvidas na situação que eu não estava olhando em mim. Então, inclusive relacionado à história dos meus pais, a separação deles, de traições que eu senti, que eu vivi no passado. Então, olha para essa desconfiança, mas não queira abreviar o processo. Se você foi rejeitada, se você foi desprezada, com certeza você vai ter que amargar essa dor de cotovelo.
E uma última pergunta para esse vídeo não ficar muito extenso, né? É uma pergunta aqui a respeito do feminicídio, porque a sociedade ainda culpa a vítima. E eu não sei o nome da pessoa porque o Instagram dele aqui é um codinome, mas eu tô vendo que é um cara que tá me perguntando isso. E a respeito de feminicídio, eu não sei te falar agora os índices, né, específicos de a quantas horas uma mulher é morta no Brasil. Eu acho, no mundo, né, não só no Brasil, mas no mundo. Mas essa cultura de você culpar a vítima tem muito a ver com o domínio dessa sociedade pautada no patriarcado, né? E tem um texto muito interessante que eu escrevi um tempo atrás. Se eu conseguir localizar esse texto, eu vou colocar nas informações desse vídeo, a respeito dessa cultura da mulher ser aprisionada pelo homem, né? Então, a mulher, ela tem uma posição de fazer a sociedade continuar funcionando porque é ela que dá a luz, né? Então, sem essa capacidade de gerar uma vida, a sociedade já teria acabado. Então, a mulher, ela exerce um papel muito importante na formação da sociedade futura. E para uma cultura que é pautada no patriarcado, não é interessante que a mulher, ela se esteja no centro do seu poder. Ela não é interessante que a mulher tenha a noção e a consciência da importância que ela tem nessa roda da sociedade, nessa roda viva da sociedade. Há muitos anos que a mulher vem sendo colocada acorrentada. Nesse texto que eu acabei de citar, era um texto que falava sobre monogamia e sobre casamento, e que é muito recente a história, né, da monogamia na vida humana. E que isso aconteceu lá durante a Idade Média, quando os reinos, eles brigavam, né, para ver quem estava no poder, para ver quem conseguia mais territórios, e que eles começaram a se fechar em clãs, e para passar o bastão da geração atual para a geração seguinte e poder fazer acordos, casamentos arranjados, para então aí eu uno o meu reino com o seu e a gente ganha poder como um todo, a mulher, ela começou a ter aí o cinto de castidade, né, em que ela usava realmente uma cinta de metal com um cadeado para não poder ter relações sexuais com outro homem que não fosse com o marido dela, porque era extremamente importante que ele tivesse certeza de que o filho dele é dele, né? Então, por aí você já começa a entender um pouco por que a culpa é da mulher, né? Porque a mulher, ela precisa continuar sendo colocada nesse lugar de desempoderamento e de falta de consciência sobre o seu próprio valor para que a sociedade continue funcionando de acordo com o regime do patriarcado, né? Esse é um tema que rende muito pano para manga. Eu já pensei demais em falar sobre isso. Quem sabe eu faço um podcast sobre isso, porque, de novo, né, eu tô vivendo uma situação na minha vida em que eu tô com o Dante pequenininho, ele mama no peito. Sempre que eu encontro com uma outra mulher, o assunto de criança de meses acaba caindo em cima disso. Se eu tive parto normal e se ele toma suplementação. E sim, eu tive parto normal e sim, ele toma suplementação. E todas as vezes que a gente fala sobre isso com outras mães que não passaram por essa situação, sempre vem um discurso que me lembra, infelizmente, o parto roubado, né? Que é a mulher ser desacreditada quanto à capacidade dela de nutrir um outro ser humano e a capacidade dela de parir um outro ser humano, porque quando você passa por um processo de parto e quando você passa por um processo de, apesar de dor, apesar de cansaço, de privação de sono, você é capaz de alimentar o seu filho, se você é capaz de criar um outro ser humano do nada e cuidar que esse ser humano sobreviva até ele ser capaz de se alimentar sozinho, você é capaz de mudar o mundo. E a cultura que rege a nossa sociedade hoje em dia não é interessante que a mulher seja capaz de mudar o mundo. Então aguardem um podcast sobre isso. Eu quero aqui prestar a minha homenagem a todas as manas, todas as minhas irmãs feministas que estão levando esse discurso do empoderamento feminino adiante, porque é a única forma que a gente tem de salvar o nosso planeta e salvar as nossas vidas é a gente abaixo a cultura do patriarcado. E quando eu falo de feminismo, eu não estou falando que eu sou contra o machismo. Joga lá no Google feminismo, olha a definição de feminismo antes de você atirar pedras falando que feminismo é o oposto de machismo. O feminismo é você lutar por direitos iguais, seja assim, né, o mais idiota que é você ganhar a mesma coisa que um outro cara ganha, né? Se você é mulher e você trabalha numa posição similar a de um outro homem, o seu salário é menor do que o dele. Por quê, meus amiguinhos? Então é isso que eu quero dizer para vocês em relação a esse tema. Eu tenho muitas outras perguntas aqui para responder. Quem sabe eu me empodero aqui e gravo outros vídeos com as perguntas de vocês. Não deixem de comentar aqui embaixo se vocês gostaram desse formato de vídeo. Não deixem de recomendar esse vídeo para outras pessoas que possam curtir e também de dar o seu joinha se você tiver gostado. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima.